Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato, ou seja, este poder, a palavra mandato aqui significa poder, outorga. Este mandato recebi de meu Pai. Continue a leitura, por favor. 19, diz assim: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Aleluia! Louvado seja o Deus que abre os olhos dos cegos. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eis aqui os cegos. Eis aqui as ovelhas do teu aprisco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos da tua condução, da tua direção. Precisamos, ó Deus, que nos leve aos teus pastos verdejantes. Tua palavra. Os ribeiros de águas tranquilas. A confirmação do teu Espírito através da tua palavra.
Precisamos, ó Deus, que unjas as nossas cabeças com óleo, para que transbordemos de alegria, Senhor. Tu és a nossa única segurança, a nossa única proteção, o único que nos afasta dos parasitas. Muito obrigado pela tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Há um motivo bem precioso para o texto estar aqui, principalmente esse texto do Bom Pastor. Existe um motivo muito bem direcionado, digamos assim, por João, ao trazer a parábola do Bom Pastor e, no final, encerrar com essa expressão do povo que ouviu a voz do bom pastor e reconheceu a voz do bom pastor. Assim como disse Jesus, que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e o reconhecerão, e aqueles que não são as suas ovelhas vão ouvir a sua voz e simplesmente vão rejeitá-lo, ignorá-lo e tratá-lo como um endemoniado, como disseram esses homens. Ele tem demônio, enlouqueceu, porque vocês ainda o ouvem? Mas aqueles que estavam ouvindo a voz dele, sabendo quem ele era, eles chegaram à conclusão: o endemoniado não fala assim. Endemoniado, ele geralmente, a pessoa endemoniada, geralmente, ela adula. Eu não estou falando de um demônio que se manifesta, estou falando dos que não se manifestam. Geralmente ela adula. Sabe o que é adulação? Adulação é trazer vanglória, é lisonja, é fazer com que nós fiquemos cheios de vaidade, cheios do nosso próprio ego. Elogios, aplausos, glória para si. Geralmente o endemoniado faz isso. Jesus não faz isso. Jesus não está trazendo glória para as ovelhas, até porque se ele quisesse trazer glória para as ovelhas, ele não nos chamaria de ovelhas, porque ovelha não tem glória nenhuma. Nós não temos glória nenhuma, meu irmão. Mas umas coisas, nós começamos um assunto na terça-feira. Esse assunto, eu me deleito tanto com esse assunto. É tão precioso saber disso e ouvir essa comparação que Jesus faz, que nós somos o rebanho, nós somos as ovelhas. É tão bom saber disso e ouvir que Ele é a porta das ovelhas. É maravilhoso. Ouvir que Ele é o bom pastor, isso é tremendo. Mas olha como se encerra o texto no versículo 21. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Por que está escrito isso aqui? Por causa do capítulo 9. Pode dar uma olhadinha, por favor? O que está escrito no título do capítulo 9? Versículo 1. Capítulo 9, versículo 1. Qual o título? A cura de um cego de nascença. Esse homem, esse jovem, foi curado e era cego de nascimento. Não há relatos em nenhum local, nem mesmo no Antigo Testamento, de alguém que tenha sido curado de uma cegueira de nascença, alguém que já nasceu com essa deficiência, com essa dificuldade, com este grave problema, né? Não há relatos disso no Antigo Testamento. E os homens ficam empolvorosos. Os fariseus, os poderosos, os homens do templo, os do sinédrio, ficam empolvorosos ao saber que esse jovem fora curado. Eles não acreditaram, eles diziam que era um charlatão, estavam querendo trazer criar um fato novo. Isso é interessante, né? Porque isso tem acontecido nos dias de hoje.
Você reconhece uma falácia, uma mentira, um engano, eu já falei sobre isso aqui, fake news, o conceito de fake news não é tão simples assim não. Não é tão simples não. E por trás da fake news pode ter certeza que o diabo está lá. Pode ter certeza. Quem é o pai da mentira? Você pode me responder, por favor? Igreja de Cristo Jesus, que conhece a voz do pastor e que não é burra. Ovelha não é burra. E nós acabamos de ler. Quem é o pai da mentira? Por favor. O diabo. Toda vez que uma mentira é dita, pode ter certeza, o diabo está lá atrás. O diabo está logo atrás. Ele é o pai da mentira. O nosso Deus é o dono da verdade. O Criador da verdade. O Deus de toda verdade absoluta e total verdade. Nós não estamos vivendo aqui as nossas verdades. Nós não estamos aqui debaixo de conceitos de verdades relativas. A verdade é relativa. A mesma verdade que para você pode ser uma verdade, para mim pode ser outra verdade. Não, nós estamos aqui com um só pastor. Dentro de uma só verdade. Dentro de um só rebanho. Em uma só fé. E debaixo da direção de um só Espírito. Nós não temos várias verdades aqui. E se tivermos, isso é uma falácia. Isso é um conceito errado. O que é uma falácia? Cria-se um problema e os mesmos criadores do problema, eles criam também a solução e se colocam como solução do problema. Os fariseus falaram isso. Isso deve ser mentira. Esse homem, esse jovem que foi curado desde o seu nascimento, provavelmente ele estava fingindo que era doente, fingindo que era cego. E agora ele vem aqui dizer que foi Jesus que o curou. E eles o interrogaram, chamaram seus pais, eles não queriam, não podiam acreditar nisso, e isso não poderia ser verdade, porque senão Jesus tinha poder. E a maior, a maior dificuldade para esses homens, a maior ofensa para esses homens, era que Jesus tivesse poder. Era que o homem simples, da região da Galileia, morador de uma região pobre, filho de carpinteiro, de mãe pobre e pai pobre, trabalhador, homem singelo, homem temente a Deus, e esse homem tem poder para curar um cego de nascimento. A maior dificuldade para eles era essa. Esses homens eram terrivelmente invejosos. Eles não suportavam ouvir que alguém teria essa capacidade de curar um cego. E não é à toa que o texto termina dizendo: o demônio não cura o cego. De fato, essa cura milagrosa, essa cura poderosa, era algo que não se ouviu falar na história. Um cego de nascimento ser curado. Jesus já tinha curado alguém que tinha ficado cego, ou ao longo da vida, tornou-se com os olhos, obscureceram e cegaram e não se conseguia mais enxergar. Mas esse jovem aqui era completamente cego. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor, no versículo 9. Veja comigo a partir do versículo 29. 9 e 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. O que fora curado já está humilhando os fariseus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto? Isso é maravilhoso. Imagina para um cego, para um homem que nunca enxergou, passou toda a sua vida na penumbra, nas trevas, na escuridão. Imagina para um homem ouvir da boca daquele que o curou: já o tens visto. E é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Esses homens expulsaram o cego do templo. Esse jovem cego, filho de homens de um casal judeu, esse jovem que foi curado, ele teria acesso pleno ao santuário, ao templo do Deus vivo. Ele teria acesso pleno para poder adorar a Deus no santuário, mas esses homens, não suportando a oposição nos seus corações, o expulsam do santuário. E por isso, na sequência, Jesus entra na parábola do bom pastor. Jesus, ele recolhe essas ovelhas que são expulsas do santuário por simples inveja desses homens. Ele recolheu essas ovelhas. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o acesso à sala do trono. Eu sou o acesso ao Pai. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Isso causou nesses fariseus um surto psicótico. Porque chamar Jesus de endemoniado é algo muito duro, que vai muito além do que a gente consegue entender. Esses homens surtaram. É um ataque de egocentrismo e vaidade. É um ataque de vanglória e de inveja. E eles dizem lá no final do texto: porque vocês porque vocês o ouvem. Esse homem está endemoniado. Ele está dizendo que ele é a porta, ele é o acesso, e os fariseus, saduceus, escribas e poderosos do templo, aqueles homens de status, de reputação, que se vestiam com toda a glória para que fossem vistos pelos homens, eles se consideravam as portas. Eles se consideravam o próprio acesso à presença de Deus. Eles se consideravam os únicos que poderiam dar acesso àquela ralé à presença de Deus. Eles eram os maiorais, eles eram os grandiosos, eles eram os poderosos. E pasmem, meus irmãos, nos dias de hoje, muitos homens estão se colocando nessa posição. Muitos homens. Quando um homem se auto-intitula apóstolo, ele está se colocando nessa posição. Porque se esse homem lesse a palavra de Deus e lesse o livro de Apocalipse, ele entenderia que apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus e foram enviados pessoalmente por Jesus. Esses são os apóstolos.
A igreja de Cristo precisa se contentar com a doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo precisa se contentar com os seus títulos que lhe foram outorgados por Deus. Mestres, pastores, líderes espirituais. Um homem que se coloca na posição de apóstolo está se colocando como alguém que literalmente foi enviado pessoalmente por Jesus. Jesus apareceu, transfigurou-se diante dele de alguma maneira e falou para ele: vai levar o meu evangelho aos confins da terra. Meus irmãos, é muita prepotência. É se colocar como porta, é se colocar como deuses. Querem se fazer deuses. Os títulos acadêmicos são muito suspeitos. Como alguém pode receber um título acadêmico de doutor em divindade? Doutor em divindade? É o quê? É a quarta pessoa da Santíssima Trindade? É só o que falta, né? É só o que falta. Isso é terrível. Mas esses homens, eles estão com muita dificuldade com Jesus. Eu quero rapidamente falar sobre essa questão de cegueira. Ovelha não enxerga bem. Ovelha, olha aqui, ó, ouve bem. Ovelha, eu sempre pensei que ovelha fosse um animal meio ignorante, meio burro. Só que não é não. Enxerga mal, mas burro não é. Porque nós acabamos de ler, nós não vamos ler novamente, mas nós acabamos de ler que quando uma ovelha do rebanho de Cristo ouve a voz de um ladrão, mercenário, falso pastor, falso profeta, ela foge dele. O rebanho de Cristo, que conhece seu pastor, que conhece sua palavra, que tem alimento sólido, pasto verde, e se alimenta e bebe de águas tranquilas, foge de falsos pastores. Foge daqueles que entram por trás, daqueles que pulam o muro, os falsos, os que não são verdadeiros. E é muito interessante porque as ovelhas precisam de 4 coisas. Falamos aqui, nós lemos o Salmo 23. Salmo 23 é uma preciosidade. O Salmo 23 começa... Como é que começa o Salmo 23? Você pode dizer junto comigo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que a gente colocou um e, nada me faltará. Como chamaria o e? Qual é a função? Uma condição, né? Condicional. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Parece uma condição. Então, se eu tiver o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Mas só que não está escrito assim. A expressão é única. O Senhor é o meu pastor. Isso é uma frase, é uma sentença completa. A sequência é uma outra frase. Nada me faltará. Sabe o que significa isso? Significa que o que Davi está dizendo é: sou completamente dependente do pastor. Dependo absolutamente dele. Não sei viver sem ele. Ovelha é um animal tão dependente, tão necessitado de uma direção, que a ovelha morre se ela estiver sozinha. E nós falamos das ovelhas, a diferença entre as ovelhas e os bodes. Os bodes são animais bem mais independentes. Você não vê uma ovelha subindo árvore. Bode gosta de aventuras. Bode sobe árvores. Bode anda sozinho. Bode resolve coisas por conta própria. O rebanho ovino não é o rebanho caprino.
Não é. Então, nós verificamos que eu estava ouvindo um pastor, e mais uma vez eu não lembro agora se ele era um pastor peruano ou chileno, eu não lembro agora. Mas era uma região bem fria, eu acho que é o Chile. Ele falou uma coisa tão preciosa. A ovelha para descansar. Você sabia que nós descansamos em Deus? Jesus é o descanso para as nossas almas, por isso ele diz: vinde a mim, eu vos darei descanso para as vossas almas. O Salmo 46 diz: pare de lutar com as suas próprias forças, ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso significa: descanse em mim, confie em mim, dependa de mim. Não é por sua força e nem pelo seu braço, é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Queria te dar uma técnica de evangelização. Você não foi chamado para desgastar o evangelho. Você não foi chamado para lançar pérola a porcos. Sabe o que é lançar pérola a porcos? Mais uma vez, uma expressão politicamente incorreta. Meus irmãos, quando Jesus enviava os seus apóstolos, seus discípulos, para pregarem sua palavra, ele dizia: se rejeitarem, se ninguém na cidade quiser ouvir, sacode a sandália dos teus pés, tira a poeira daquela cidade e vai para outra. Sabe o que significa isso? É uma imagem de deixe de lado. Abandone mesmo. Largue de mão. Não lance pérolas aos porcos. Se você ficar massacrando pessoas com uma mensagem: oh, você tem que ir, você tem que ir, você tem que se converter, você tem que se entregar. Jesus não falou nada disso. Você precisa pregar, ou seja, comunicar a palavra de Deus, comunicar o evangelho, dizer para a pessoa que não conhece a Cristo e que está vivendo longe de Cristo, você tem que dizer para ela: só Cristo é a solução para a sua vida. E sair de cena. É isso que você tem que fazer. Quando você sai de cena, a glória daquela conversão não vai ser sua. Porque você não tem que ter glória na conversão de ninguém. A glória na conversão de uma pessoa é toda do Espírito Santo. Ou você é que convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. É você que convence? Quem que faz esse trabalho? O Espírito Santo. Se você tomar o lugar do Espírito Santo, pode ter certeza, essa conversão não foi boa. Há de se até ter dúvidas quanto a essa conversão. Você lança a semente. Você pode até regar a semente. Mas quem dá o crescimento é o... Quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento foi o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo de Deus. Essa obra não é nossa. A tua obra, o teu trabalho é simplesmente falar: Jesus é a única saída. Saia de cena. Agora, a semente foi lançada. E o crescimento quem vai dar é o Espírito de Deus. Então, essa é a direção para um bom evangelismo. Saia de cena. E se você tentar ser amigo de incrédulos, como falamos hoje pela manhã, você vai cair. Porque é muito mais fácil alguém que está embaixo te puxar para baixo do que alguém que está em cima puxar para cima. E quando você tenta ser amigo de incrédulos e pensa que pode influenciar incrédulos, você vai com o seu braço tentar puxar para cima. E quem disse que é com o seu braço? Quem disse que é o seu braço que vai convencer o pecador do pecado? Você substituiu o Espírito Santo. O contato que você tem com pessoas incrédulas, o contato inevitável, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O contato inevitável que temos com pessoas incrédulas não deveria nos fazer amigos dessas pessoas.
Muito pelo contrário. Nós deveríamos manter uma postura bem mais séria. Um tanto quanto distante. O inevitável, temos que ter o contato e temos que manter o nosso testemunho vivo ali. Mas se passar disso, se houver comunhão mais íntima, se houver sentar à mesa com os escarnecedores, já estamos sendo contaminados. O escarnecedor, aquele que ainda está vivendo sem Deus, está começando a te puxar para baixo. E você está pensando que está conseguindo puxar para cima. Não, é ele que está te puxando para baixo. Eu paro por aqui quanto a esse assunto. Como a ovelha descansa? Ela precisa de 4 coisas: alimentação e bebida. Ou seja, estar satisfeita. Ela precisa ser livre de parasitas. Ela precisa de bom relacionamento. E ela precisa se sentir segura. 4 coisas que fazem um rebanho estar completamente debaixo do domínio de um pastor. E nós falamos aqui, o rebanho conhece a voz do pastor. O pastor chama uma ovelha por ovelha. Elas não são burras. Elas ouvem a voz do pastor, ela conhece o timbre da voz do pastor, ela conhece o tom da voz do pastor, ela sabe quem é o seu pastor. E eu estou falando de Jesus. Estou falando da voz de Jesus. Estou falando da voz do Filho de Deus. Estou falando da voz daquele que acabou de nos dizer aqui que ele veio trazer juízo. Há quem pense que Jesus veio trazer paz e tranquilidade, sombra e água fresca, ausência de problemas. Muito pelo contrário, Jesus trouxe divisões. Jesus trouxe espada. Você viu comigo, por favor? Vá comigo, mais uma vez, é importante ler esse versículo. Versículo 39 do capítulo 9. 9:39, você pode ler comigo? Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso é juízo. Há quem pense que Jesus veio só para trazer amor. Jesus é o dono do amor. Jesus é o que tolera tudo. Jesus, ele ama a todos indistintamente. Eu acho que quem está dizendo isso, aliás, eu acho não, eu tenho certeza, quem está dizendo isso está debaixo do domínio do diabo. Está ouvindo a voz do diabo. A ovelha precisa de boa alimentação, ela precisa da boa palavra de Deus. A ovelha precisa de óleo sobre a cabeça. Essa semana é incrível, quando eu começo a meditar numa coisa, e eu fico, Senhor, que coisa maravilhosa, meditar na tua palavra. Parece que Deus começa a falar assim, e eu fico, Senhor, que maravilhoso. Essa semana eu estava ouvindo Puxa, meus irmãos, eu gosto demais desse velho. Dr. Paul. Alguém sabe quem é o Dr. Paul? Levanta a mão aí, quem sabe quem é o Dr. Paul? Clínica Animal. Alguém sabe quem é o Dr. Paul? Puxa, só vocês. Pô, a melhor programação da televisão. O resto eu considero tudo lixo. Aliás, eu estou quase acabando com a internet lá em casa, porque a net, eu estou percebendo que eu estou financiando o anticristo pagando a net. Porque as propagandas da letra do alfabeto inteira, porque eu não quero nem falar, sabe o que eu estou falando, né? Aquelas letras todas, que no final tem o mais. Então, parece que está pregando lá para a gente. Só que o problema não são os burros velhos como nós. O problema são os nossos filhos. Que em cada comercial aparece um beijo. Sabe qual beijo, né? Então. Aí, é o melhor programa que tem. Clínica Animal do Dr. Paul. Essa semana o Dr. Paul estava falando sobre alparcas. A alparca estava toda troncha, com a cabeça caída. E a alparca não fica com a cabeça caída. Para ela cuspir na cara da pessoa, ela precisa estar com a cabeça alta. Já viu a alparca? É legal demais a alparca. E ela dá lã também.
E ele estava falando que se o berne entrar, ele atravessa o crânio, ele quebra o osso, ele consegue comer o osso, ele atravessa o osso, e se ele entra no cérebro, já era. E foi o que aconteceu. Se não tiver óleo sobre nossa cabeça, quando o pastor Davi diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o que ele está querendo dizer é: Espírito de Deus, guarda a minha mente para a entrada de demônios. Esses berne é a larva da mosca, é aquilo que come todo o lixo. E eu tive uma experiência com berne, e me perdoe, mas eu preciso falar isso. Eu sei que é um tanto quanto alguns consideram nojento, eu sinceramente não considero. Sinceramente. Tive uma experiência com o nosso querido Zuki, o cachorro lá do sítio, cachorro do pastor Fernando, que pertence ao pastor Fernando, tá? Não é o cachorro. Ah, meu Deus. Não. O Zuki, ele teve um problema muito sério. Sabe qual foi o problema dele? Deixou de cortar a unha. Isso não é incrível? A maioria dos animais de pasto morrem por falta de corte do casco. Animais de pasto, animais de rebanho, vacas, gado, toda sorte de gado, cavalo, boi, rebanho ovino, rebanho caprino, morrem por falta de corte no casco. O casco fica grande, o casco não é tratado. O pé. Onde você tem posto a planta do teu pé? Com quem você anda? Qual rebanho você tem se alimentado? Em quais apriscos você tem se alimentado? Quais os pastos você tem se alimentado? Quais os rios você tem bebido? O cachorro, a unha dele eu não sei se chama dedo, vou dizer dedo. A unha começou a fazer uma volta e a unha fez um pequeno furo na carne. A unha deu a volta e entrou de novo na carne, como se fosse uma espécie de unha encravada. Ela para fora, mas ela entrou e ela fez um rasgo na pele. Esse rasgo na pele aí foi suficiente. Ele morreu por causa desse problema. Entrou uma larva de mosca. Uma larva, ela se multiplica ali dentro. A mosca deposita vários ovos. Uma pousadinha da mosquinha, aquela simples, sabe aquela idazinha, assim, uma ida, não, só fui uma vez. Eu só fui visitar aquela pessoa uma vez e é só uma visitazinha. É só uma pisadinha lá. E é só uma pousadinha da mosca. Pousou, são milhares de ovos, alguns eclodem, outros não. E dentro da pata houve uma infestação de berne. E eu passei alguns dias tentando tirar o berne. A quantidade era muito grande, eu não consegui nem contar. E isso só na pata. Só numa região da pata. Ao ponto de ir tirando o berne. E quando eu me deparei com o osso, aí eu falei: ah, Jesus, agora é só com o Senhor. O berne comeu toda a carne da pata. E ficou o osso exposto. E tinha que se tratar todo dia, tinha que colocar um medicamento para espantar, aquele chamado violeta, né? Que fica aquele roxo. Aquilo ali é para que não haja a famosa bicheira, que a gente chama o berne, a infestação de berne de bicheira, né? Unges a minha cabeça com óleo, Senhor, me afasta da bicheira. E meus irmãos, se você estiver ouvindo falsos pastores, falsos profetas, falsos cristos, a bicheira se instala e engole tua carne toda.
O Senhor Jesus falou sobre isso. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Que os falsos profetas se fazem ministros de luz. Ministros de luz. O Senhor Jesus falou que nos últimos dias, está escrito em Apocalipse 13, que ele está relatando ali sinais dos últimos dias, e ele disse que aquela besta, que é a besta, digamos, que surge do mar, se eu não me engano, é a besta, o falso profeta. É a besta eclesiástica, é a besta que surge no meio da igreja, como sendo o próprio Senhor, se coloca no lugar do Senhor. E Jesus diz lá que aquela besta tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Porque a antiga serpente, hoje ela é um dragão. Ou seja, afeta muito mais. A antiga serpente do Éden, ela é muito maior hoje. Ela se alimenta do pó da terra. Se alimenta da nossa carne. Igual o berne. Se alimenta da nossa carne. Se alimenta das nossas vontades. O diabo se alimenta quando você faz a sua própria vontade. Ele ama isso. Ele quer isso. Ele te engana para isso. E Jesus falou, vocês vão ver homens fazendo fogo descer do céu. Você lembra de fogo? Você lembra quando o fogo desceu do céu na palavra de Deus? Elias pediu a Deus e o fogo desceu. No dia de Pentecostes foram repartidas entre aqueles que estavam buscando a Deus línguas como de fogo. E o que Cristo está falando, alertando a igreja, em Apocalipse 13, ele está dizendo nos últimos dias, o falso profeta que vai surgir dentro da igreja, ele vai fazer até mesmo o fogo descer do céu. Ou seja, é um Cristo alternativo, é uma cópia de Cristo, engana muito, tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Você pode ler comigo, por favor? Mateus capítulo 7, nós encerramos aqui. Versículo 15, 7:15. Mateus 7:15. Mateus 7,15 diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Você pode ler comigo o restante? Que se vos apresentam disfarçados mas por dentro são lobos roubadores. Como nós os identificamos? Continue lendo. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós, olha aqui, a capa de ovelha, profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. O bom pastor. A palavra bom pastor, a tradução para bom pastor no hebraico é o pastor simpático. Olha que coisa boa. E eu não estou falando de mim não, tá? Pelo amor de Deus. Eu estou falando de Jesus. Pelo amor de Deus, estou falando de Jesus. Porque se você me conhecer, sentar comigo um pouquinho e a gente for conversar, se eu começar a pregar a palavra de Cristo para você, você não vai me achar simpático, não. Simpático aqui porque da minha natureza o sorriso brota. A minha mãe dizia que eu acordava de manhã, eu já estava rindo lá no berço. É da minha natureza. Mas se a gente sentar
e nós formos olhar para a palavra de Deus, você vai ficar com raiva de mim. Eu estou falando de Jesus, o bom pastor. É o pastor que agrada, é o agradável. Ele deu sua vida por nós. Eu não tenho coragem de entregar a minha filha para morrer por um pedófilo. Eu não tenho coragem de entregar a minha filha para morrer por um assassino. Eu não tenho coragem. Mas o Pai Celestial teve coragem. Ele entregou o seu filho. Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou, porque essa era a vontade do Pai. Suas ovelhas conhecem a sua voz. As suas ovelhas sabem, reconhecem a voz do falso mestre, do falso pastor, e fogem. Ou seja, a ovelha pode não enxergar muito bem, e ela é completamente dependente do pastor, da direção de um pastor. E por isso nós estamos aqui, porque nós somos completamente dependentes do Espírito Santo de Cristo Jesus, o bom pastor. Mas a ovelha não é burra. A ovelha conhece a voz do seu pastor, do bom pastor. E ela conhece a voz do falso pastor e foge. Você sabe discernir espíritos? Porque uma das instruções, nas instruções da ceia, o apóstolo Paulo disse algo muito sério para o povo de Corinto, que aceitou vários falsos profetas dentro da igreja. Os homens falavam muitas abominações, permitiram os cidadãos de Corinto somar o culto pagão com o culto cristão, permitiram a entrada de mundanismo dentro da igreja, permitiram a entrada do berne. E sabe como que estava a igreja de Corinto? Cheia de profetas, cheia de gente falando um monte de mistério, cheia de gente revelando um monte de coisa, e cheia de gente morta. Não é à toa que há muitos dentre vós, fracos, doentes e mortos. Porque que dormem é um eufemismo para morto. Morto espiritualmente. E sabe quando o apóstolo Paulo falou isso? Na ceia. E sabe por que ele falou isso? Porque vocês não estão discernindo o corpo. Vocês não estão discernindo vozes estranhas. Vocês aceitam todas as vozes. Vocês não fogem dos falsos profetas. Vocês estão aceitando tudo. Tudo é aceitável. Não, meu irmão. Não é não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E ele disse, vocês, um come muito, outro come nada, um celebra a ceia com fartura, outro celebra a ceia com nada, e vocês têm divisões aí dentro, grupos aí dentro, facções aí dentro. Está falando para a igreja de Corinto. E pecados de carnais, de pecados de promiscuidade sexual dentro da igreja de Corinto. E olha, uma igreja extremamente cheia de dons e cheia de carnalidade. Como pode isso? Porque os falsos profetas, eles profetizam, eles curam, eles expelem endemoniados, mas Cristo nunca os conheceu. Como é que você vai discernir? Quando você passar a valorizar a palavra genuína de Cristo e a igreja genuína de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse lá. Ele falou, examinai-vos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E ele disse, se nós não discernimos o corpo, nós vamos morrer. Se nós não discernimos a igreja, se nós não valorizarmos a igreja, não discernimos a comunhão e não valorizarmos a comunhão. Você sabe qual é a primeira coisa que faz com que a gente viva uma vida
fútil na presença de Deus é o valor que a gente passa a dar ao culto a Deus e à igreja de Deus. Você quer aprender como que você, vamos dizer, qualifica o seu nível de espiritualidade? Está intimamente ligado ao nível de valorização que você dá ao culto a Deus. Essa está sendo a sua espiritualidade. O culto a Deus no passado, quando era restaurado, a primeira coisa que se fazia era voltar ao templo e celebrar a Páscoa. Ou seja, a mesa do Senhor, a Santa Ceia. A primeira coisa que se fazia quando se perdia da presença de Deus era a desvalorização do culto e o esquecimento da palavra e da celebração da Páscoa do Senhor. Estamos na Páscoa do Cordeiro. Vamos celebrar o Cordeiro.